Este sistema, con su lógica implacable de la ganancia, está escapando a todo dominio humano. Es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo. Todavía estamos a tiempo. Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco, endereçada a toda a humanidade. Uma consonância de amor ao planeta, Terra e ao cuidado que devemos ter com essa nossa casa comum. Convido a você, estudante de teologia, a mergulhar nesta brilhante carta circular, dirigida não só à igreja, mas a todos os seres humanos. Ela está dividida em 6 capítulos. Há uma introdução onde o Papa se dirige a cada pessoa que habita nesse planeta, entrando em diálogo com todos nós. No capítulo 1, o Papa expõe o que está acontecendo com a nossa casa. No capítulo 2, a partir da Escritura Sagrada, para compor o que chamamos de Evangelho da Criação. No capítulo 3, demonstra as grandes causas que estão na origem dos problemas do planeta. Já no 4, propõe uma forma holística de olharmos para a ecologia. O capítulo 5 oferece algumas linhas de orientação e ação. E no último capítulo, o Papa Francisco insiste na necessidade de uma educação e espiritualidade ecológica. O método utilizado da escrita é bem conhecido: o ver, o julgar, o agir. Este método possui uma larga tradição na igreja. Vem da ação católica, especialmente da JOC, Juventude Operária Católica, que o cardeal Carden ensinava que era preciso. Um bom militante, um bom cristão deve estar inserido na realidade, sempre com o olhar de Deus e julgamento do Evangelho. Esta é a ação concreta de transformação. Este método também mostra que tudo está interconectado. Não é uma encíclica verde, mas sim social. Possui uma perspectiva de ver o mundo de uma forma articulada, tendo como protagonista cada um de nós, mudando o seu mundo, o nosso mundo. No final da introdução da Laudato Si, o Papa Francisco cita os eixos temáticos que perpassam a sua encíclica, e são 10. A relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que no mundo tudo está interligado, a crítica ao paradigma e as formas do poder que derivam da tecnologia, o convite a buscar outras maneiras de compreender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do desgaste e, para encerrar, a proposta de um novo estilo de vida. A mensagem central é que está tudo interligado. Nós vamos ouvir isso ao longo de todo o nosso trabalho apresentado, seja a ligação de gênero humano e a sociedade com a criação. Mas também como nós estruturamos por termos obrigações éticas para com os pobres, pois eles são as primeiras vítimas da devastação. Temos deveres com as gerações futuras de forma que toda a questão tecnológica do sistema atual econômico, financeiro e produtivo tenha de ser mudado para o respeito com a humanidade e com a criação. Como igreja, devemos ter em mente que a questão da ecologia sempre foi uma questão muito debatida no magistério social da igreja. A partir da leitura do livro do Gênesis, já podemos observar o cuidado que Deus teve com a terra ao criar céus e terra. Deus ordenou ao ser humano que cuide e cultive desse bem tão maravilhoso que Ele nos deixou. Jesus Cristo já falava sobre a misericórdia e o acolhimento dos sofredores. Então podemos falar que desde a igreja primitiva, a igreja lutava pela justiça social, passando pelo período da patrística, Idade Média
e também na Idade Moderna. Temos 11 encíclicas sociais promulgadas pela Igreja, que foram acompanhando a história e evolução dos tempos. Todas elas nos mostram uma visão da realidade social e das implicações da evolução da industrialização e distribuição de renda e terra para todos os povos. Podemos dizer também que temos um pensamento social antes e depois do Concílio Vaticano II. Seguindo esse pensamento, temos 2 encíclicas publicadas no período pré-conciliar: a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em 1891, e a 40º ano do Papa Pio XI, em 1931. 2 encíclicas publicadas no período do concílio: a Mater et Registra, em 1961, e a Pater in Terris, em 1963, Papa São João XXIII. Temos ainda outras 7 encíclicas publicadas no período pós-conciliar, que vão da Populorum Progressio, de 1967, do Papa São Paulo VI, a Laudato Si, em 2015, do Papa Francisco.
No capítulo 1 da Laudato Si, em um olhar para a realidade, que é o ponto de partida do Papa Francisco, há fenômenos de poluição no espaço em que vivemos, bem como grandes quantidades de lixo, restos de produtos, muitas vezes descartados, sem a menor necessidade. E por outro lado, a percepção da atmosfera contaminada por tudo que lançamos no espaço através de processos industriais. Essa cultura do descarte provoca o aquecimento global, que resulta nas mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um problema global, com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Uma grave implicação está relacionada à água. Os impactos ambientais afetam milhões de pessoas, transformando em uma das principais fontes de conflito. Há 3 formas de uso que provocam as alterações nos mananciais. O primeiro é a irrigação, que é utilizada nas plantações, responsável por 70% de toda a água retirada. 30% para o uso industrial, o jogo econômico em função dos lucros próprios. E o terceiro é o uso urbano, 10% retirado para o nosso uso e consumo. Faz necessário a construção de uma consciência crítica a partir dos problemas que nos norteiam. No Brasil, além da crise elétrica provocada pela estiagem relacionada à mudança do clima e pelo desgoverno federal, outro dado preocupante está ligado à saúde. 68% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas com doenças de veiculação hídrica. As diferenças de acesso estão diretamente ligadas às questões econômicas de um país com 19 milhões de pessoas miseráveis. Pessoas que não têm nem o que comer, além de 14 milhões de desempregados. Esse alto índice de desemprego é realmente o que afeta a política social não definida neste país. Outra dimensão importante é o enfrentamento da desigualdade entre países, muito explícita e percebida nas diferentes sociedades, que deve ser combatida com a decisão e coragem, para que a justiça social e também a justiça ambiental se façam cada vez mais presentes. Basta, porém, olhar para a realidade com sinceridade e ver que há uma deterioração na casa comum. Como o Papa havia dito na exortação de Evangelii Gaudium, a realidade precede a ideia. Nós não podemos ficar debatendo como um diálogo de surdos ou de ideologias, defendendo a tecnologia de interesses políticos. Tem que haver propósito, a constatação de fatos, uma contribuição da Igreja através de seu magistério social para esse tema ao longo dos anos. O grande perigo é estarmos acomodados com os problemas do mundo. É preciso definitivamente enfrentá-los. Bom, o segundo capítulo ele vai falar da questão do evangelho da criação. Para enfrentar as problemáticas ilustradas no capítulo precedente, o Papa Francisco, na verdade, ele vai fazer algumas narrações bíblicas, que ele oferece uma visão global, oriunda da tradição judaico-cristã, e articula, de forma como que o ser humano está diante da criação, como é que é seu elo entre todas as criaturas. É o fato de que o meio ambiente ele é um bem coletivo, ele é um patrimônio de toda a humanidade, uma responsabilidade de todos nós. Na Bíblia, Deus que liberta e salva é o mesmo que criou o universo. Desta forma, nele se julgam o carinho e a força. A narração da criação é central para refletir sobre a relação entre o ser humano e as outras criaturas. E sobre como o pecado rompe este equilíbrio de toda a criação no seu conjunto. Essas narrações sugerem que a existência humana se baseia em 3 relações fundamentais extremamente ligadas:
a relação com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, estas três relações vitais recompensam-se de uma forma e se apresentam de uma forma exteriormente, mas dentro de nós está a ruptura, que é o pecado. Por isso mesmo que os cristãos algumas vezes têm essa parte interpolada de forma incorreta das Escrituras, ou seja, eles não veem como deve seguir exatamente aquilo que nos é passado. E hoje devemos decididamente rejeitar o fato de ser criados à imagem de Deus e do mandato de dominar a terra se deduza ao domínio absoluto dela. Sobre as coisas e as outras criaturas, o ser humano cabe a ele a responsabilidade de cultivar, de guardar, de zelar. É o jardim do mundo. Sabemos que o objetivo final das outras criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco e através de nós para a meta comum, que é o Deus. Que o ser humano não seja o dono do universo. Não significa equipar todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar, o que acaba caracterizando também não requerer a divinalização da terra, que nos privatiza e nos retira a nossa vocação de colaborar com ela para proteger a fragilidade. Nessa perspectiva, quer maus tratos contra qualquer criatura são contrários à dignidade humana, mas não pode ser autêntico um sentido de íntima união com os outros, no caso desses outros seres da natureza, E ao mesmo tempo não houver um coração com ternura, compaixão, amor e preocupação com os outros seres humanos. É necessária e consciência, ou seja, melhor, é necessária a nossa consciência de comunhão universal, criados pelo mesmo Pai. Nós todos, seres humanos, devemos ser unidos e somos universos, pois os nossos laços invisíveis são formados uma espécie de família universal, que nos impele a um respeito sagrado, amoroso à humanidade e de forma humilde. E conclui esse capítulo, o Papa ele dá o seguinte aspecto, ele fala da revelação cristã, que Jesus terreno, com a sua relação tão concreta e amorosa com o mundo, ressuscitou e está presente, glorioso em toda a criação, com o seu domínio universal. No capítulo 3 da Laudato Si, ele apresenta uma análise da situação atual, de modo a individuar não apenas os seus sintomas, mas também as causas profundas. No diálogo com a filosofia e as ciências humanas, um primeiro fulcro do capítulo são as reflexões sobre a tecnologia. É reconhecida com gratidão a sua contribuição para o melhoramento das condições de vida. Contudo, ela oferece àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para desfrutar um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. São precisamente as lógicas de domínio tecnocrático que levam a destruir a natureza e explorar as pessoas e populações mais vulneráveis. O paradigma tecnocrático tende a exercer o seu domínio também sobre a economia e a política, impedindo reconhecer que o mercado por si só não garante o desenvolvimento humano integral nem a inclusão social. Faz-se um diagnóstico radical de um excesso de antropocentrismo na época moderna. O ser humano não reconhece mais a sua correta posição em relação ao mundo e assume uma posição autorreferencial, centrada exclusivamente em si mesmo e no próprio poder. Deriva então uma lógica do descartável, que justifica todo tipo de descarte ambiental ou humano que seja,
que trata o outro e a natureza como um simples objeto e conduz a uma miríade de forças de dominação, é a lógica que leva a explorar as crianças, a abandonar os idosos, a reduzir os outros à escravidão, a superestimar a capacidade de o mercado se autorregular, a praticar o tráfico de seres humanos, o comércio de peles de animais em risco de extinção e de diamantes ensanguentados. É a mesma lógica de muitas máfias, dos traficantes de órgãos, do tráfico de drogas e de descarte dos nascituros, porque não correspondem aos planos dos pais. Nesta luz, a encíclica aborda duas questões cruciais para o mundo de hoje. Antes de tudo, o trabalho. Em qualquer abordagem de ecologia integral, que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho, bem como renunciar a investir nas pessoas para se obter maior interesse imediato, é um péssimo negócio para a sociedade. A segunda diz respeito aos limites do progresso científico, com clara referência que são uma questão de caráter complexo. Embora, em algumas regiões, o seu uso produz um crescimento econômico que contribuiu para resolver alguns problemas. Existem dificuldades importantes que não devem ser minimizadas. A partir da concentração de terras produtivas nas mãos de poucos. É o que nós vemos aqui no nosso Brasil. Nós temos uma grande gama de produtores agrícolas, enquanto as pessoas passam fome no campo e na cidade. O Papa Francisco pensa em particular nos pequenos produtores e trabalhadores rurais, na biodiversidade, na rede de ecossistemas. É, portanto, necessário o embate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de analisar todas as informações disponíveis e de chamar as coisas pelo seu nome, a partir de linhas de pesquisa autônoma e disciplinar. O capítulo 4 irá tratar da ecologia integral. O centro da proposta da encíclica é a ecologia integral como novo paradigma de justiça, ou seja, uma ecologia que integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as relações com a realidade que a circunda. De fato, não podemos considerar a natureza como algo separado de nós, ou como uma mera moldura da nossa vida. Isto vale por aquilo que vivemos nos diferentes campos, na economia e na política, nas diversas culturas e, em particular modo, nas mais ameaçadas e até mesmo em cada momento da nossa vida cotidiana. Na sequência, a perspectiva integral põe em jogo também uma ecologia das instituições. Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade de vida humana. Toda a lesão da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais. Como muitos exemplos concretos, o Papa Francisco reafirma o seu pensamento. Há uma ligação entre questões ambientais e questões sociais e humanas que nunca pode ser rompida. Assim, a análise dos problemas ambientais é insuperável da análise do contexto humano. Familiares, laborais, urbanos, de relação com cada pessoa consigo mesma, visto que não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise social. Esta ecologia integral é inseparável da noção do bem comum, a ser entendida, no entanto, de modo concreto no contexto de hoje, do qual há tantas desigualdades e são cada vez mais numerosas as pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais.
Compromete-se pelo bem comum, significa fazer escolhas solidárias com base em uma opção preferencial pelos mais pobres. Esta é também a melhor maneira de deixar um mundo sustentável às gerações futuras, não com os proclamas, mas através de um compromisso de cuidado pelos pobres, pelos sofridos de hoje, como havia sublinhado. Bento XVI, ele deixa bem claro isso, para além do ideal da solidariedade entre as gerações, ocorre reiterar urgentemente a necessidade moral de uma renovada solidariedade entre indivíduos da mesma geração. A ecologia integral envolve também a vida diária, para a qual a encíclica reserva uma atenção específica, em particular no ambiente urbano. O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação e admirável a criatividade e generosidade de pessoas e grupos que são capazes de reverter os limites do ambiente, aprendendo a orientar a sua insistência no meio à desordem e à precariedade. No entanto, um desenvolvimento autêntico pressupõe um melhoramento integral na qualidade da vida, espaços públicos, moradia, transporte, etc. Também, o nosso corpo coloca-nos numa relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. A aceitação do próprio corpo como o dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como o dom do Pai e a casa comum. Pelo contrário, uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, por vezes, subtil e de domínio. Isso é o mais importante a todos. No capítulo 5º, o Papa Francisco irá nos apresentar algumas linhas de orientação e de ação. Este capítulo aborda a pergunta sobre o que podemos e devemos fazer. Mas análises não bastam. São necessárias propostas de diálogo e de ação que envolvam, seja cada um de nós, seja a política internacional, e que nos ajudem a sair da espiral de autodestruição em que estamos. Para o Papa Francisco, é imprescindível que a construção de caminhos concretos não venha abordada de modo ideológico, superficial ou reducionista. Por isso, é indispensável o diálogo, termo presente no título de cada sessão deste capítulo. Existem discussões sobre questões relativas ao ambiente, nas quais é difícil encontrar um consenso. A Igreja não pretende definir as questões científicas, tampouco substituir-se à política, mas sim convidar para um debate honesto e transparente, para que as necessidades particulares ou as ideológicas não sejam o bem comum. Nesta base, o Papa Francisco não teme formular uma opinião severa sobre as dinâmicas internacionais recentes. Os vértices mundiais sobre o ambiente dos últimos anos não deram resposta às expectativas, porque, por falta de decisões políticas, não encontraram acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. E pergunta-se, por que é que se pretende manter hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? Pelo contrário, são necessárias, como repetiram diversas vezes o pontífice, a partir da paz sem interres, formas e instrumentos eficazes de governo global. Temos hoje necessidade de um acordo sobre os regimes de governo para toda a gama dos chamados bens comuns globais, uma vez que a proteção ambiental não pode ser assegurada somente na base do cálculo financeiro de custos e benefícios. O ambiente é um daqueles bens
que o mecanismo do mercado não estão à altura de defender e de promover adequadamente, que retorna às palavras do compêndio da doutrina social da Igreja. E ainda também neste capítulo, o Papa Francisco insiste sobre o desenvolvimento de processos de tomada de decisão honestos e transparentes, para poder discernir que políticas e iniciativas empresariais poderão levar a um verdadeiro desenvolvimento integral. De um modo particular, o estudo do impacto ambiental de um novo projeto exige processos políticos transparentes e submetidos ao diálogo, enquanto que a corrupção, que esconde o verdadeiro impacto ambiental de um projeto em troca de favores, muitas vezes acaba por levar a acordos ambíguos que escapam dos deveres de informar e de um debate aprofundado. Particularmente incisivo é o apelo dirigido a quem assume encargos políticos para que se subtraia à lógica eficientista e imediatista, hoje dominante. Se tiver a coragem de o fazer, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus lhe deu como pessoa e deixará, depois da sua passagem por esta história, um testemunho de generosa responsabilidade. O último capítulo é dirigido ao coração da conversão ecológica, que convida a encíclica às raízes da crise cultural que age em profundidade e não é fácil redesenhar os costumes e comportamentos. A educação e a forma continuam o desafio central. Toda a mudança tem necessidade de motivação, de um caminho educativo. Estão envolvidos todos os ambientes educativos, antes de tudo, a escola, a família, os meios de comunicação e a catequese. O ponto de partida é endereçar-se a um estilo de vida que abre também uma possibilidade de exercer uma sã pressão sobre aqueles que detêm o poder político e econômico e social, e que acontece quando as escolhas dos consumidores conseguem modificar o comportamento das empresas, forçando a formar em consideração o impacto ambiental, os modelos de produção. Não pode se minimizar a importância do percurso da educação, principalmente da educação ambiental, capaz de incidir sobre os gestos, hábitos cotidianos, os nossos hábitos de consumo, a nossa redução na questão do consumo, no consumo da água, a redução do consumo da água, a escolha diferenciada do lixo e até o apagar das luzes inúteis. Uma ecologia integral é também feita de gestos simples cotidianos nos quais estacamos a lógica da violência, do desfruto, do egoísmo. Tudo isso será mais simples a partir de um olhar contemplativo que vem da fé. Para aqueles que creem, o mundo não se contempla a partir de fora, mas a partir de dentro, reconhecendo os laços com os quais Deus uniu a todos. Para além disso, fazer crescer a capacidade peculiar que Deus deu a cada crente, a conversão ecológica nos leva a desenvolver a sua criatividade e seu entusiasmo. Voltamos à linha da proposta da Evangelho Gaudium, a sobriedade vivida com liberdade e a consciência libertadora, assim como a felicidade
exige limitar algumas necessidades que nos atormentam, ficam assim também disponíveis para as múltiplas possibilidades que a vida oferece. Deste modo, se torna possível sentir novamente que precisamos um dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e para com o mundo, que vale a pena ser bom e honestos. Os santos acompanharam este caminho. Um exemplo é São Francisco, que cita várias vezes o exemplo por excelência da atenção para o que é débil, uma ecologia integral e vivida com alegria, modelo de como são inseparáveis as preocupações pela natureza, a justiça para com os pobres e o empenho na sociedade e a paz interior. Mas a encíclica recorda também São Bento, Santa Teresa de Lisieux e o beato Charles de Foucault. Depois a Laudato Si, o exame de consciência, o instrumento que a Igreja sempre recomendou para orientar a própria vida à luz da realização com o Senhor. Deverá incluir uma nova dimensão, considerando não só como se viveu a comunhão com Deus, com os outros e consigo mesmo, mas também com todas as criaturas e principalmente com a natureza. O conceito de ecologia integral é o ponto central da construção teórica e prática da Laudato Si. Receio que ela não seja entendida pela grande maioria colonizada mentalmente apenas pelo discurso antropocêntrico e ambientalismo, dominante nos meios de comunicação social e, infelizmente, nos discursos oficiais dos governos e das instituições internacionais, assim como a ONU. Como o novo paradigma sugere, todos formamos um grande complexo todo. É por isso que estamos aqui com o Ronaldo, para nos aprofundarmos a partir de agora com as questões sobre a encíclica Laudato Si. Ronaldo, qual a novidade que essa encíclica traz para todos nós? Bom, a encíclica, na verdade, ela traz uma absoluta novidade, que ela consiste em assumir um novo paradigma contemporâneo, segundo o qual forma um grande todo, ou seja, uma forma única, com todas as realidades interconectadas, influenciando-se uma das outras. Isso faz superar essa questão da fragmentação dos saberes e confere uma grande coerência e unidade ao texto. Nem a ONU, por exemplo, ela conseguiu produzir um texto desta natureza. Muito bem. Ronaldo, estruturando um pouco a questão lógica disso, quais são as teses que o Papa defende nessa encíclica e em que consiste a sua argumentação central? Bom, o Papa ele assume a metodologia que ele faz incluir explicitamente no documento, como de Aparecida, que é o ver, o julgar, agir e celebrar. Esse método ele tem uma vantagem a partir de sempre, pois ele parte das realidades concretas, dos desafios reais, não de doutrinas a partir das quais fazem deduções, geralmente abstratas, e pouco moderantes, quando realizadas, mas elas são sucintas. É um método que nos obriga a ver e incorporar os dados mais seguros da ciência e compor o quadro real das questões mais relevantes. No julgar, eles se processam de dois movimentos, um científico-analítico, e o outro teológico. Nessa questão, o Papa foi muito mestre, ele foi muito audaz, ele foi muito sacado nisso daí. Ele fala o seguinte, porque a gente tem que desmascarar as explicitações ilusórias de certo tipo de ciência, que são onde aparecem certas dúvidas, e isso faz com que apareça um caráter ideológico, geralmente em benefício ao mercado e a grupos dominantes que têm um interesse por trás disso, que consideram suas contradições
né, e vão contra a ordem social e ecológica, né, como estratificações, retiros de realidade, coisas que não entram nesse negócio em si. Com isso, nesse ponto, ele se revela nos impasses atual da situação e da sua incapacidade de apresentar qualquer solução, a não ser mais do mesmo, né? Então você fica sempre enchendo linguiça com a mesma coisa. Entendi. Então quer dizer que nessa lógica do Laudato Si, quero te fazer uma pergunta. Como podemos estruturar essa encíclica através do julgar, do agir e também do celebrar? Bom, a parte do julgar, né, é uma questão teológica, né, ela é mais fácil porque ela assim se manejam, né, as categorias já conhecidas pela teologia. Mesmo nessa parte, ela se faz as correções necessárias, que são e devem ser feitas, né, aos reducionismos feitos na literatura da posição do ser humano dentro da criação. Não como dominador, mas como um cuidador, né, como aquela que está preocupada em fazer e guardar a sua herança, né, que é recebida do próprio Deus. Ela explora os movimentos bíblicos, né, positivos, ligados à teologia da criação. E oferece de forma bela, né, exemplo de Jesus em relação para com que vários momentos da natureza, dos pássaros, das flores, do campo, das coisas, onde ele viveu, ele habitou nesse meio, né, nesse mundo. Esse planeta que nós conhecemos, Jesus, ele habitou aqui no meio de nós, né? E na parte do agir, ele cobra os estados a políticas globais, que eles têm um problema com essa questão global. Para ele não vale o moto, né, que é o norte-americano, ou seja, só de consumir, produzir e consumir. Um só mundo, não é um império que impõe. Apenas um mandando, né? Exato. Se você está apenas um mandando, isso é muito ruim, que fica à vontade dele, e perante os outros massacrando, é uma forma de um império. Não deixa de ser uma forma imperialista americana, essa questão de você sempre colocar o mercado à disposição deles. Né? Mas assim, o mundo ele tem que fazer um projeto comum. Então ele enfatiza que os pequenos passos que vêm de baixo, mas que trazem as sementes do novo. E na parte de celebrar, né, que se entende sobre a conversão, ecologia, e sobre a espiritualidade. Esta não deriva tanto das doutrinas, mas das mensagens e inspirações, que é o caminho espiritual que apresenta para nós uma forma adequada, né, da relação com a nossa própria criação, com a criação de Deus, com as coisas que nós produzimos perante a Deus, a nossa preocupação com o meio ambiente. E mais do que com a natureza, é de se notar que é uma pedagogia desenvolvida pelo Papa. Nunca dá proeminência aos aspectos sombrios da realidade, mas enfatiza a capacidade humana de superar dificuldades e encontrar soluções benéficas para todos. Em todas as questões, os pobres estão presentes. E sabe associar o grito da terra com o grito dos pobres, dos excluídos. Coisas que se acentuam muito na reflexão latino-americana. Ronaldo, eu quero agradecer a sua participação. Evidentemente que nós temos nesse grupo de estudos tantos outros membros que vão aprofundar a cada tema um pouquinho da Laudato Si, a cada um de vocês que estão assistindo. Muito obrigado, Ronaldo. De nada. Até mais. Nelson, é um prazer recebê-lo. E vamos dar continuidade, ainda falando da Laudato Si. Eu gostaria de perguntar a você, ouvir um pouquinho do seu conhecimento. Quais os principais conceitos teológicos da Laudato Si e como eles se relacionam com a teologia mais geral do Papa Francisco? Espero que não seja tão difícil assim, hein? Pois não, Glauco. O principal conceito teológico é ver não tanto a natureza, mas a criação. Ela remete ao Criador e é a expressão de um ato de amor. Cita a bela frase do livro da sabedoria, que Deus é o soberano amante da vida. Depois, o conceito de encarnação, pela qual o Filho não assumiu simplesmente a natureza humana, mas a matéria do mundo e o próprio mundo, referindo-se a Teilhard de Chardin, que desenvolveu esta visão cósmica, insere Cristo no mistério da criação, citando as epístolas de Efésios e Colossenses. A ressurreição representa a transfiguração de todo o universo. Vê o mundo não como algo a se resolver, mas a se admirar e louvar
Deus Trindade é então a relação eterna. Por isso, todas as coisas são sua ressonância e vivem sempre relacionadas. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais o seu conhecimento, Nelson. Topa? Vamos lá. Tá bom. A que visão de mundo o Papa está, de certo modo, se opondo? Então, Glauco, eu vou tentar responder. Vamos lá. Coerente, então, com sua ecologia integral, ele vê o mundo como ordens abertas umas às outras, todas interconectadas, o que supõe uma visão evolucionista do universo, sem que o nome entrar nesta condição. Realça, sim, a singularidade do ser humano, portador de sinais da divindade, com uma missão ética de se responsabilizar pela criação. Vê então o mundo como uma casa comum, o que sugere um sentido então de familiaridade. Muito bem, essa questão ele está se opondo, mas eu te pergunto, a que visão no mundo ele sugere aos leitores e a todos que estão nos assistindo agora da Laudato Si? Veja bem, Glauco, o Papa Francisco ele inspira-se em São Francisco para relembrar a irmandade entre os homens e as mulheres, entre todos os seres e também o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Rio e todos os demais seres. Aqui ele realça seu voo poético místico. A visão do Papa é sempre positiva e tenta resgatar o que de bom existe, mas ele é rigoroso na crítica das agressões que infligimos à casa comum, aos milhares de pobres que são desatendidos, e ele é contra a cultura do consumismo. Propõe então a sobriedade compartida. Nelson, quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado. Nós estamos aqui com o Wagner para dar continuidade às perguntas relacionadas a Laudato Si. Wagner, a degradação do planeta tem sido uma grande preocupação mundial. Há anos, líderes mundiais têm tratado do assunto, mas pensando sempre nos seus próprios interesses. O Papa, nessa encíclica, ele dialoga com os excluídos. A grande preocupação dele com os pobres, os idosos, a vítima da questão financeira, principalmente nesse período de pandemia. Sempre tão citados também em todos os discursos que o Papa Francisco faz. Então eu te pergunto, Wagner, de que forma o Papa estabelece conexão entre a degradação humana e a do planeta? Eu penso assim, Glauco, o Santo Padre, na sua ecologia integral, ele vê todos os fatos e fenômenos interligados, de modo que ofender a terra é ofender o ser humano, que também é terra. Eu gostaria de recordar aqui uma frase famosa, que diz assim: a natureza não se defende, se vinga. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano faz contra o meio ambiente, todas essas atitudes, elas acabarão no futuro se voltando contra o próprio ser humano. Porque o ser humano, ele depende da natureza, ele depende do planeta. Por isso é essencial, é primordial o estudo, a leitura desse documento tão importante do Papa Francisco, que é a Laudato Si. Como diz o Papa, citando Gênesis, a voracidade produtivista e consumista produz duas injustiças, uma ecológica, degradando os ecossistemas, e outra social, lançando na pobreza e na miséria, como você acabou de dizer, milhões e milhões de pessoas. E no Brasil, temos agora um dado alarmante, são 19 milhões de miseráveis. Realmente é uma realidade muito triste essa, né? O Papa, ele denuncia essa conexão causal e por isso ele propõe uma mudança de paradigma no relacionamento entre todos.
que seja mais benevolente para com a natureza e mais justo para com os seres humanos e todos os demais seres que habitam aquilo que o Santo Padre chama de a casa comum. Duas palavras, né, Glauco? Casa comum, mas que tem um sentido e um alcance muito grande, porque casa é o lugar onde nós coabitamos, onde nós vivemos, onde nós partilhamos a nossa experiência, a nossa história, não é? Onde nós convivemos com os nossos familiares, com aqueles que nós amamos. E a palavra comum, ela traz para nós, pelo menos deveria trazer, um sentido de responsabilidade, né? Porque é de todos, o planeta é de todos. Wagner, você falou uma palavra que me chamou a atenção. E nessas entrevistas, grande parte disso acaba citando a palavra interligado. A igreja, ela está dando essa abertura, principalmente quando se trata do laicato. Então eu te pergunto, no texto da encíclica, também traz concepções do laicato, como as ideias das ciências, estão tão presentes dessa forma nesse documento? E te pergunto, qual a intenção do Papa Francisco nesse movimento de escuta às ciências? Eu penso que o Papa Francisco, ele respeita e escuta as ciências, porque elas trazem a real situação ecológica do mundo. Nós precisamos ouvir o que elas nos têm a dizer. Sem a contribuição científica, a Igreja teria um olhar vesgo e uma prática, nós poderíamos dizer, sem eficácia. O mundo laico é o que cultiva especialmente o saber científico. Eles devem ajudar a comunidade cristã a definir os melhores caminhos, né, que nós devemos seguir. E aqui vale lembrar uma frase de São Tomás de Aquino: um erro no conhecimento do mundo pode nos induzir a um erro no conhecimento de Deus, porque tudo está em relação. As ciências, a seu modo, servem ao Senhor de todas as coisas. É dessa forma, então, que fica claro nessa encíclica que nós não devemos desprezar esse diálogo com a ciência, ouvir a ciência, principalmente nesse tempo de pandemia, a qual tratamos das vacinas, não é? Não há possibilidade também e nem lugar para um desgoverno nesse período. Mas, Wagner, eu quero falar um pouquinho da crise ecológica. Na parte que fala da raiz humana desta crise, o Papa menciona que a crise é consequência do antropocentrismo moderno, chamando atenção também aos malefícios do relativismo. Como avalia a tese de que a causa da crise ecológica tem como base uma crise humana? Boa pergunta, boa pergunta. Para o Papa Francisco, a raiz da crise ecológica, ela reside na tecnocracia. Distingue-a da tecnociência, que tantos benefícios nos trouxe, mas ela acabou degenerando em tecnocracia, uma espécie de ditadura da técnica, com a pretensão de resolver todos os problemas ecológicos. E esta visão isola os seres que estão sempre entrelaçados. Então, o que você está dizer é que não é um pensamento apenas na questão ecológica ou verde, mas também é uma questão social. Exatamente. Ao dissociá-los, pode produzir mais malefícios do que benefícios. E, neste contexto, aborda o antropocentrismo, pois a tecnocracia é arma de dominação do ser humano sobre os outros e também sobre a natureza. Parte da ilusão de que as coisas apenas
elas se ordenam ao uso humano, esquecendo que cada ser possui um valor intrínseco, louva a Deus a seu modo e nos traz uma mensagem específica, pois é único no universo. E dando continuidade ao nosso questionamento sobre a Laudato Si, estamos aqui com o Reginaldo. Reginaldo, críticos ao texto de Francisco alegam que o Papa não foi neutro nas considerações sobre o tema. Teria ouvido apenas quem acredita nos efeitos do aquecimento global e não a vertente da ciência, que é a mais cética e a essa visão. Para você, como avalia esse posicionamento de Francisco? Bom, Glauco, como nós podemos ver, o Papa simplesmente manda ver a realidade que está ao nosso redor. Aí notamos a devastação da casa comum, o maltrato da natureza, especialmente dos mais vulneráveis. Não precisamos de muita ciência para nos darmos conta de que tais iniquidades são frutos das atividades irresponsáveis do ser humano. Agredimos de tal forma a terra que ela perdeu sua sustentabilidade. Para repor o que dela tiramos num ano, precisa de mais um ano de trabalho. Aqui eu posso falar, inclusive, na questão dos índios, como algumas pessoas dizem que o índio não gosta de trabalhar, mas o índio sabe lidar com a terra. Por isso que ele espera um tempo para poder cultivá-la novamente. O Papa Francisco não discutiu com a opinião divergente, porque hoje já foi desmoralizada pela comunidade científica e é refutada pelos próprios fatos, que são os eventos extremos que ocorrem em todas as partes do planeta. Muito bem. A encíclica cita trechos também de outras escritas por Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Acerca da ecologia e de outros temas, como a economia e também as desigualdades sociais. Como essas encíclicas anteriores se relacionam e dialogam com a encíclica de Francisco? Bom, nós podemos ver, os pronunciamentos dos papas anteriores nunca foram ao ponto axial e sistêmico do problema, o que é nosso modo de habitar a casa comum, que nos está trazendo incontáveis desconfortos a nós e à casa comum, mas o faz honrar seus predecessores. Não pode, entretanto, passar por alto o fato de o Papa valorizar as contribuições das inúmeras conferências nacionais e continentais, das mais poderosas, como as dos Estados Unidos, até a mais singela, como a do Paraguai ou da Patagônia. Aqui se mostra o exercício da colegialidade, que o Papa disse querer reanimar. Diria que o valor desta encíclica não se mede apenas por aquilo que ela propõe, mas pelo ensinamento dos demais bispos, espalhados pelo mundo inteiro. Isso também constitui uma novidade deste pontificado, em tantos pontos, tão inovador e surpreendente. Haja vista que em cada encíclica há um contexto. Como Paulo VI, nós podemos falar da questão da bomba atômica, das guerras, e também podemos falar dos regimes autoritários, não Paulo VI, mas anterior a Paulo VI. Então são coisas que não é, como nós podemos dizer, não é um Papa comunista. A Igreja desde sempre se preocupou com a natureza. Foi acho que bem oportuno você ter falado sobre esse tema, porque o próprio Francisco destaca que o tratamento desse tema da ecologia não é novidade num papado, como você bem disse. No entanto, no que essa manifestação de Bergoglio se diferencia dos papas anteriores? Os papas anteriores abordavam a ecologia pontualmente,
agora de forma sistemática, dentro de uma nova e corajosa abordagem sistêmica no quadro do novo paradigma, construindo já há quase um século, a partir das ciências da vida e da terra, da nova cosmologia, da física quântica e da nova biologia. Nisso, o Papa é absolutamente inovador. Reginaldo, quero agradecer, né? É muito importante deixarmos claro a todos nós que estamos estudando teologia hoje, como essa encíclica envolve, como ela interliga a cada um de nós a essa nova forma de ver o ambiente, não só a questão verde, volto a falar, mas na questão social. Voltamos novamente para nos aprofundarmos na encíclica Laudato Si. E agora sim, ao lado do Alessandro, muito obrigado por ter aceitado a conversar conosco nesse aprofundamento. Disponha, estou aqui. Alessandro, e gostaria já de começar a fazer, e quero fazer 3 perguntas a você. A primeira é que alguns teólogos têm chamado a atenção para o fato de que a encíclica não faz referência às grandes religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, taoísmo. Mas agora eu te pergunto, na sua avaliação, quais as razões dessa questão não ter sido contemplada na encíclica do Papa Francisco? Veja bem, eu considero um vazio da encíclica, pois ela se dirige para toda a humanidade, e teria sido honrada a sabedoria oriental tão rica na perspectiva ecológica. Não sei as razões, mas creio que reservou para quando retomar o tema do contexto do diálogo interreligioso. Alessandro, algumas pessoas ou grupos chamam o Papa Francisco de um homem muito político e menos teólogo. Mas eu lhe pergunto, há uma intenção especial no fato de o Papa ter publicado a encíclica 6 meses antes da realização da COP21 em Paris? De que forma esse documento recoloca na agenda pública o debate sobre o meio ambiente? A encíclica é providencialmente especial quanto ao método sistemático e no arco de uma ecologia integral que sempre esteve ausente. Nesse encontro oficial, em alguns dos mesmos que não participaram, não se faz a mínima ideia de uma visão global, como se ainda não tivesse descoberto a Terra, apenas um pedaço dela, onde radicam os interesses nacionais que sempre predominaram sobre os universais. Se não tomarem a sério uma visão de uma ecologia mais integral, os encontros se tornarão um fracasso, como tem acontecido até agora. Todos estão num voo cego e não sabem muito bem aonde vão e o que querem preservar e quais são seus interesses são nacionais, e esquecem muitas vezes dos interesses globais. Estamos todos no mesmo barco e também estamos todos enjoados. Todos não. Seguramente o Papa Francisco não. Alessandro, nós fazemos teologia, estamos estudando teologia, a sala inteira nos ouvindo nesse momento. Então eu tenho uma pergunta a fazer. Todos nós somos igreja, sim ou não? Sim, todos nós somos igreja. E de que forma você acredita que o texto do documento apostólico deve ecoar para além dos muros do Vaticano, na igreja em todo o mundo? Ou melhor, e fora da igreja? Quais devem ser os impactos? Suponhamos que os impactos serão enormes pela amplitude da abordagem e especialmente pelas perspectivas novas.
de uma ecologia integral, porém válida para todos do planeta, para seus habitantes, seres humanos, natureza. Desta vez, não disponhamos de uma arca de Noé. Exatamente. Uma arca de Noé que comporta somente alguns. Dessa vez, todos devemos salvar-nos. Como é importante ter um Papa sábio, né? Exato. E principalmente quando se traz de uma parte teológica tão interessante, de que a ideia da salvação não acontece para poucos, dessa vez tem que ser para todos nós, como um todo. Alessandro, obrigado. E vamos dar continuidade nessas nossas entrevistas. Vamos falar agora do Sínodo da Amazônia, que teve como tema Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Depois de um longo caminho sinodal de escuta do povo de Deus na Igreja da Amazônia, que foi inaugurado pelo Papa Francisco durante sua visita à Amazônia em 19 de janeiro de 2018, o Sínodo foi realizado em Roma, num encontro fraterno de 21 dias em outubro de 2019. Nós lembramos agora que a Amazônia é um grande bioma partilhado por 9 países: Brasil, a Bolívia, Colômbia, o Equador, a Guiana, Peru, o Suriname, Venezuela e também a Guiana Francesa. São mais de 7,5 milhões de quilômetros quadrados. E o tema do sínodo foi Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. O documento final ficou dividido em 5 capítulos, resumidos da seguinte forma. Capítulo 1. Da escuta à conversão integral, apresenta as dores da Amazônia através do grito da terra e do grito dos pobres. O capítulo 2. Novos caminhos de conversão pastoral. O sacrifício dos missionários mártires, o diálogo ecumênico e interreligioso, a urgência de uma pastoral indígena e de um ministério juvenil, a pastoral urbana e também as famílias. Já o capítulo 3 apresenta novos caminhos de conversão cultural, apresenta o processo de inculturação e interculturalidade, apresenta a defesa da terra como defesa da vida, a criação de uma rede de comunicação eclesial panamazônica. No capítulo 4, novos caminhos de conversão ecológica, apresenta a ecologia integral como único caminho possível. Apresenta também a defesa dos direitos humanos como uma necessidade de fé, uma igreja aliada das comunidades amazônicas e a defesa da vida como um todo. Finalmente, o capítulo 5, Novos Caminhos de Conversão Sinodal, apresenta o papel ativo dos leigos e da vida consagrada, destaca a presença da mulher, valoriza a participação do diaconato permanente, a formação dos sacerdotes, a participação da Eucaristia e ordenações sacerdotais, criação de um rito amazônico. E requer inovação e criatividade. O Papa então convida a desenvolver uma igreja com rosto amazônico através de um grande anúncio missionário, um anúncio indispensável na Amazônia. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos,
o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Os quartéis lhes ensinam uma antiga missão de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu